Oi, você sabia que nós podemos ser identificados pela voz? Sim, é verdade, e eu vou te provar. De quem é essa voz? Não desanime, Patrick. Desta vez tem uma coisa que eu sei que sabe fazer. Vamos abrir um vidro. É fácil. Agora tente primeiro. E essa voz é de quem? Você não entendeu? 1000 é muito, eu me enganei. Você quer R$500 ou quer tirar uma fotografia com raça negra? Muito bem! Se você respondeu que a primeira voz é do Bob Esponja e a segunda voz do Silvio Santos, parabéns, você acertou! E sabe o que isso nos mostra? Que cada voz é única. E por meio dela, nós podemos identificar muitas características, como por exemplo, se a pessoa que está falando é menino ou uma menina, a sua idade, se é uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, e até mesmo o estado emocional. Por exemplo, se a pessoa está triste, feliz ou brava. Quer ver só? Qual dessas vozes você acha que está mais feliz? Lembra daquele dia com a Meg que a Riley riu tão forte que saiu leite pelo nariz dela? Foi demais. Tá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Se você falou que a voz mais feliz é a voz número 1, você acertou. A voz feliz é a voz da alegria, de divertidamente. E agora, qual destas vozes você acha que é de uma criança? Já ouviu falar da Narceja? É uma ave de olhos brilhantes. Toda noite invade meu quintal e devora minhas pobres azaleias. Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54, Cabana do Vapor 12. A voz da criança é a voz número 2, que é do Russell, de Up Altas Aventuras. Se você falou a voz número 2, parabéns! Viu só como a voz fala muito sobre nós? E é por isso que nós precisamos cuidar muito bem dela. E você quer saber como que ela é produzida? Eu vou te contar. Os músculos são responsáveis pelo movimento de todo o nosso corpo. E existem 2 deles, bem pequenos e bem delicados, que ficam no nosso pescoço. Quando eles se movimentam, então é produzida a voz. E eles são protegidos por uma cartilagem, que é como se fosse uma massinha bem dura. Se você colocar a mão, você consegue sentir. Coloca aí a mão na parte da frente do seu pescoço. Você está sentindo como é bem durinho? É bem aí que esses músculos ficam. E agora, como que isso funciona? Estes 2 músculos estão sempre abertos, porque nós precisamos respirar e o ar fica passando entre eles. Mas, quando você tem vontade de falar, esses 2 músculos se aproximam, e a mucosa que cobre eles também, que é como se fosse uma gelatina. Você lembra como a gelatina é mole e balança? Então, depois que eles se aproximam, o ar da sua respiração faz com que essa gelatina vibre muito rápido e produza um som. E esse é o som da sua voz. Quanto mais perfeita e mais solta essa gelatina vibrar, mais bonita vai sair a sua voz. Estes músculos chamam pregas vocais. Vamos tentar identificar onde eles ficam? Primeiro, coloque a sua mão na região do pescoço e fale um A bem longo. E aí, você conseguiu sentir? Quando a gente coloca a mão no nosso pescoço, nós conseguimos sentir a vibração desse músculo produzindo som. Mas agora você concorda que a gente precisa transformar esse som em palavras, não é mesmo? Para a gente conseguir se comunicar e tudo mais. E você sabe como isso acontece? Através da movimentação da boca e da língua. Por isso que para falar, a gente fica movimentando a língua e a boca o tempo todo. Nós chamamos isso de articulação. Porque se a gente falar só com a boca aberta, sem mexer a língua e sem mexer a boca, ninguém vai entender nada que a gente está falando. Tenta aí em casa. Mas, quando a gente faz essa articulação, o som da nossa voz, as palavras e as frases vão surgindo. Agora que você já aprendeu como a voz é produzida e como nós falamos através dela, você já está pronto para entender como cuidar dela também. Sabe esse músculo que eu falei nas nossas conversas anteriores? Algumas coisas podem machucá-lo e a gente precisa saber o que para manter ele sempre saudável. Quer entender o que é? Falar muito tempo sem interrupção.
É como se a gente andasse muito tempo sem parar. O nosso pé ia machucar, não ia? A mesma coisa acontece se a gente falar por muito tempo também. Falar muito forte também pode machucar. A gente tem duas pregas vocais e quando falamos com muita força, essa vibração faz com que uma prega bata muito forte na outra. É como se fosse uma trombada de um músculo no outro. Então, esse músculo vai ficar inchado e machucado. E a sua voz não vai mais sair tão bonita assim. Gritar constantemente não é bom. Alguém que grita muito ou fala muito alto também pode machucar os músculos da voz e até ficar rouca. Tossir ou pigarrear com muita frequência também pode prejudicar a nossa voz. Além disso, a poeira piora a minha situação. O mesmo músculo que produz a nossa voz também protege o nosso pulmão. Ficou complicado? Eu vou te explicar. Você já tossiu quando engasgou? Então, quando isso aconteceu, as pregas vocais te protegeram para o alimento não ir para o lugar errado e ir parar no seu pulmão. Mas o hábito de pigarrear ou tossir com muita frequência quando não se está engasgado não é normal e também prejudica a nossa voz. Depois de entender as coisas que são prejudiciais à nossa voz, como eu sei que a minha voz está saudável? É muito simples. Quando a voz sai nenhum esforço, de forma fácil, sem dor e de uma forma bem gostosa, ou seja, quando a minha voz está bonita e agradável. Se quando eu falo eu sinto cansaço, dor ou a minha voz sai muito fraquinha, com um monte de ruído, ou até mesmo se eu fico rouco, isso indica que esse músculo não está funcionando muito bem. Então, fique atento. Se essa sensação durar por mais de 15 dias, procure um médico ou um fonoaudiólogo. E como evitar os possíveis problemas na voz? Para cuidar das pregas vocais que ficam na laringe, você precisa cuidar do seu corpo inteiro e mantê-lo sempre saudável. Beber bastante água, se alimentar bem, dormir bem e fazer atividade física. Ter saúde no seu corpo todo para também ter saúde na voz. Não tem como ter saúde na voz e não ter um corpo saudável. Portanto, se cuide. Obrigada por prestar atenção e entender como funciona todo esse processo da vocalização. Lembre-se sempre, cuide da sua voz e seja amigo dela.